Estudo Bíblico 4. Plano da salvação. Para Deus, não importa o que fomos ou o que fizemos no passado. Ele nos ama com amor eterno. Prontificou-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, há muitos que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar perdão, alegria, paz de espírito e esperança. O estudo de hoje mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Assim que entrou o pecado no mundo, a divindade foi movida de compaixão pelos seres humanos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo elaboraram um plano de redenção. Cristo se prontificou a deixar as cortes celestes, descer à terra como homem e pagar a pena do pecado e redimir a humanidade. O plano para a salvação do homem não foi um projeto tardio, elaborado posteriormente. Já antes da criação do mundo, Deus viu que o homem poderia errar. Ao pecarem, Adão e Eva perderam sua natureza perfeita. Deus não podia permitir que eles comessem da árvore da vida por mais tempo, pois, se comessem de seu fruto, viveriam para sempre e sofreriam constantemente os resultados do pecado. A Bíblia afirma que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 5. Verso 12 e capítulo 6, verso 23. Após a entrada do pecado, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença dele, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Ainda que o homem tenha fugido do seu Criador, Deus lhe deu a certeza de que seu único filho deixaria o céu e nasceria de uma mulher. Não faria uso da sua divindade e, através de sua morte na cruz, acabaria com o domínio de Satanás neste mundo. Desde a entrada do pecado, o ser humano foi destituído da glória de Deus e perdeu sua natureza perfeita. Lemos em Gênesis, capítulo 6, verso 5. Deus viu que a maldade do homem estava se multiplicando na terra e que a vontade do seu coração era continuamente má. O salmista Davi declara: porque eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. O profeta Jeremias descreve o estado do coração do homem após o pecado. Ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto.
quem o conhecerá? Jesus afirmou que é do coração do homem que procedem os maus desígnios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Primeiro Coríntios 2, verso 14, afirma que o homem natural não aceita as coisas de Deus porque lhe parecem loucura. O apóstolo Paulo relata a grande luta que existia em seu coração. Ele declarou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Romanos, capítulo 7, versos 18 a 15, 17 a 20. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. O profeta Isaías declara: ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, verso 7. A Bíblia afirma que naturalmente o homem é escravo do pecado. É por meio do Espírito Santo que somos transformados em novas criaturas. 1 Samuel 10, verso 6, afirma: então descerá sobre ti o Espírito Santo, e serás mudado em outro homem. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e juízo. Ele nos guia ao conhecimento da verdade e implanta os princípios da lei de Deus no coração. A salvação está hoje ao alcance de todos nós, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Hebreus, capítulo 5, verso 9, afirma: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A obediência é fruto da salvação em Cristo Jesus. Continue ouvindo a voz de Deus e aceite a salvação através do grande sacrifício de Jesus Cristo, realizado na cruz para ter a vida eterna.